Se eu pegar saritó, eu caço tamará. Se eu caçar tamará, eu pego saritó. Se eu pegar saritó, eu caço tamará. Se eu caçar tamará, eu pego saritó. Lindas cariana e minha saterê. Eu sou caiató, tititi tamurá. Alô miriri, alô caçauá. Os mundurucus eu fui convidado. Olá, discentes da geografia. Vamos dar início aí ao seminário intitulado Entre Cidades e Rios. Eu sou o professor Estevam, aqui da Universidade do Estado do Amazonas, e vamos falar sobre redes urbanas aqui do Baixo Amazonas, popularmente falado a microrregião de Parintins, morfologias e seus sistemas territoriais, tá? Inicialmente, o destino dessa aula é para o programa de pós-graduação em Geografia da Federal do Rio de Janeiro. Agradeço o convite do professor William Ribeiro da Silva, e essa aula também vai servir para nosso programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, PPG Casa, pelo convite da Tatiana Shore, que sempre me chama para participar de suas aulas. O objetivo é discutir algumas questões teórico-metodológicas de pesquisas que eu venho fazendo aqui no interior do Amazonas, na sub-região de Parintins, e apresentar resultados sobre a cidade. E vamos ver se dá tempo nesse vídeo ou outro dos demais municípios que a gente está estudando. São 7, tá? E discutir o modelo dos sistemas territoriais urbanos ribeirinhos, tá? Acho que a primeira tarefa nossa, para quem é de fora, mesmo quem é de Manaus, é caracterizar como é que é a estrutura territorial dessa sub-região. Aqui eu tenho Manaus e uma malha rodoviária significativa, né? A 174 que vai para Roraima, a 319 que não está asfaltada vai para Rondônia, Porto Velho, uma malha em direção a Itacoatiara, e o Baixo Amazonas, a microrregião de Parintins, não tem uma conectividade com rodovias, o que reforça a importância da circulação fluvial, o condicionamento do uso das embarcações, tá? Aeroportos, nós temos um em Parintins, com voos diários, e alguns voos semanais em Maués. As outras 5 cidades não têm voos, tá? Então, essa rarefação aí de sistemas de engenharia condiciona, né, o uso dos rios pelas classes populares, que dependem demais, né? E as embarcações vão ser mais do que transporte de mercadorias ou meio de subsistência, mas vão ser mediações técnicas e também simbólico-culturais, de usos diferenciados, de territorialidades de diversas redes de sujeitos, que eu vou comentar hoje um pouco. Depois eu vou indicar a minha tese de doutorado, que eu aprofundei essas redes de sujeitos. Dá para vocês verem aqui, como está distante aqui, essa parte mais a sudeste, a Transamazônica. E Juruti, a leste aqui, e uma rede paraense muito ligada também à mineração. Mas realmente Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e os demais municípios estão muito próximos à cara do rio principal e condicionados aos rios. Eu vou usar 2 termos durante minha apresentação. O termo fluvial, eu vou dar um aspecto mais funcional, de transporte de mercadorias, tá? No sentido da minha tese, que é o sistema fluvial mercantil. Ribeirinho, eu vou dar um uso mais às classes populares, às vivências, ao valor de uso, à manifestação da vida, do pescar, do simbólico cultural, do lúdico. E o fluvial mais aos transportes das grandes embarcações, das embarcações maiores, mais funcional, mais valor de troca. Nós vamos ver aonde os dois se complementam, onde eles se sobrepõem em alguns momentos. E até onde a classe popular ribeirinha distribui as mercadorias industriais, etc. Tá? É o que eu chamo de urbano ribeirinho. A figura 2 eu já tenho um pouco do relevo, para vocês verem aqui, nesse canto aqui, a concentração na planície amazônica, tá? Então, essa faixa aqui de verde claro, junto a esses grandes corpos hídricos, aqui é a planície amazônica, extremamente influenciada pelos pulsos de cheias e vazantes, tá? Então, a economia local, a pesca, a criação de gado, ela é muito impulsionada por esse ciclo de cheias e vazantes, tá? Quando enche os rios, o gado tem que ser transportado, o peixe escasseia, quando seca eu tenho uma outra dinâmica, tá? Bem complexa. Então essas cidades e essas redes de comunidades aqui parece que está em terra firme, não tem rio, mas tem um Paraná aqui, tá?
esse mapinha não está com o Paraná do Ramos. Existe uma grande influência do pulso sazonal dos rios, tá? De cheias, enchentes, vazantes e secas, beleza? Só Maués aqui está na parte de depressão, mas as outras 6 cidades estão na planície amazônica. Bom, trabalhar um pouco de pressupostos teóricos, vou tentar ser breve, tá? Para não cansar muito. As cidades têm uma influência na produção do espaço regional, mediando, polarizando, criando centralidades, criando influências políticas e culturais, caso de Parintins com o festival folclórico é muito forte, a influência cultural e simbólica, né? Ou a responsabilidade territorial, que a Tatiana Schor e o professor José Aldemir trabalharam, a presença em Parintins dos serviços de saúde, ensino superior, né? Os pesquisadores do NEPECAB. As cidades da Amazônia, a gente tem que indagar, então, os papéis que essas cidades têm. São milhões de consumidores, agora estou falando no sentido geral, tá? Instituições públicas, privadas. Eu vou facilitar o acesso das populações a essas instituições, serviços, saúde, ensino, acabei de falar. Semana passada teve um evento chocante aqui, que foram apreendidas pela Polícia Federal, com o subcateamento do IBAMA e do ICMBio, 43 mil toras de madeira foram apreendidas aqui ao lado de Parintins, num rio que pertencia a Parintins, a gente perdeu ele para o Pará. O que a cidade está fazendo para ordenar o seu território? Tá? Isso deixa muito mais latente a importância dos estudos que estamos levando aqui. Tá? Além disso, elas são centros importantes de assentamentos de reforma agrária, de ordenamento. Há uma enorme tendência de grilagem de terra por toda a Amazônia. Já sabemos, isso é um tema bem corrente na literatura. Então, existe uma urbano-diversidade, como o grande Saint-Clair Trindade Júnior coloca, né? São várias frentes de expansão de atividades capitalistas que formam uma urbano-diversidade na Amazônia, exigindo que a gente crie tipologias ou estratégias para estudar essas cidades, tá? E é o que eu tentei fazer, estou fazendo, aliás, aqui no Baixo Amazonas e Parintins, que são cidades com fortes dinâmicas ribeirinhas. O professor Trindade Júnior também tem vários textos sobre isso. Papéis das cidades médias, né? A gente já interpreta Parintins como média, como trataremos depois. Existe uma literatura do Brondel e Godfrey, dois pesquisadores, que dizem que não há um princípio geral de urbanização na Amazônia, e que ela seria desarticulada, e que ela também seria desarticulada do seu próprio desenvolvimento. Não teria condições de desenvolver cidades, elas não se sustentam. Os dados sobre como essas cidades da Amazônia são dependentes de repasses públicos, de serviço público. Podem ver isso no boletim do Sebrae, quem quiser procurar. Eu tenho cidade aqui no Baixo Amazonas que 60% do PIB é oriundo de serviço público, tá, gente? E aí mais uma parte enorme de aposentadorias, de bolsas federais, de repasses federais. Então, nesse sentido, elas seriam desarticuladas. Vamos passar agora um pouco para as teorias da Berta Becker, que a Berta Becker coloca no seu livro de 2013 que eu tenho uma ausência de novas divisões territoriais do trabalho, tá? Segundo a Berta Becker, a maioria das cidades, por terem experimentado surtos de crescimento econômico, não alteraram os conteúdos, tá? Sua estrutura, sua complexidade. E essas cidades não desenvolveram interlândias. E ao contrário do que estabelece a teoria dos lugares centrais, né? Eu não teria regularidade espacial da influência dessas cidades. E aí eu, já que há uma década em Parintins, quase 20 anos de Amazonas, sou paulista, pergunto, e o que eu tenho ao redor? O que existe regularidade é o que nós vamos tentar tratar. A Berta Becker coloca a importância de se estudar esses padrões regionais de agrupamentos de cidades, e ela tem razão. Vão surgir então lacunas dessas teorias. Eu teria mediações multidimensionais e transescalares realizadas por redes de sujeitos. Eu preciso entender as outras dimensões que existem nas redes de sujeitos locais que ocupam, que dinamizam o território aqui, tá? Influenciando essas áreas de entorno. Quais são essas mediações multidimensionais? Qual que é a capacidade dessas redes de sujeitos em se projetar sobre o território? Projetar influenciando o ordenamento do território. Seja da pesca, seja da madeira, seja da pecuária, do extrativismo, e por aí vai.
Qual a regularidade que existe? Eu não tenho área de influência consolidada. Eu tenho um lugar central sem umas áreas complementares. Mas o que existe então? Existe algum tipo de regularidade? E é o que eu comecei a detectar aqui, que existem retomada de vínculos territoriais ou manutenção de vínculos territoriais, com a consolidação dos sistemas territoriais que são populares. Esses sistemas populares e os sistemas mercantis da cidade, os pequenos supermercados, os donos de entrepostos pesqueiros, etc., vão ter por todo o Amazonas. Tá? No Rio Negro a gente tem a exploração da piaçava, que é para fazer vassoura, que é no meio da floresta, e a cidade media isso, há uma exploração gigantesca, já teve presença de trabalho escravo, tem extração de peixes ornamentais também, a cidade media essa exploração. Então eu tenho uma circulação ribeirinha e um capital mercantil das cidades que está influenciando nisso. Eu tenho então uma série de sistemas territoriais no Amazonas, do garimpo ilegal, do tráfico de drogas. E esse aqui do estudo do André Moraes, muito importante, que demonstra a rede de comercialização dos bagres, tá? No Alto Solimões, estão vendo aqui Letícia, Tabatinga, São Paulo de Olivença, tá? Manaus está mais ou menos aqui. Então você tem o Alto Solimões, uma comercialização de bagres enorme, muito vultosa, e que necessita das cidades para extração e a exportação desses bagres a partir da rede urbana, tá? E tem prefeitos, tem famílias que dominam 2 cidades ali. Fornecimento de gelos frigoríficos. Então dá para você também fazer, não existe ainda, dá para fazer uma leitura do Alto Solimões através dos sistemas territoriais. O STUR, Urbano Ribeirinho, que realiza a pesca, e o Urbano Fluvial, que são as classes dominantes pertencentes ao capital mercantil. Então, o comportamento espacial a partir desses sistemas territoriais são formados por essa economia incompleta, uma informalidade muito grande no Baixo Amazonas, e a cidade ela é tida como uma presença, como um recurso para algumas redes de sujeito, na possibilidade de saltos escalares. Meu doutorado também coloca o exemplo do consórcio Saterê-Maué de Guaraná. Eu tenho a produção de Guaraná nas Caras do Andirá, Marau, em Maués, e em Parintins e Barreirinha, e os indígenas usam a cidade para fazer a sua retomada do território, fazer suas estratégias de recursivas, de colaboradores, de comercialização. E aqui tem um gráfico, que também está no meu doutorado, não vou me ater muito a ele, das escalas que ocorrem na formação do território. Então há uma retomada do território indígena a partir da cidade enquanto um nódulo de poder, seja na esfera local com o Conselho Geral das Tribos, seja na estadual com a Gloriza, né? Federal com a FUNAI, Ministério de Desenvolvimento Agrário, e os consórcios internacionais que exportam, fazem a compra do Guaraná certificado, e agora está com certificação também de localidade, tá? Então é bem interessante como o Saterés tem usado a cidade como ordenamento territorial ao seu favor. E a circulação fluvial ribeirinha, então, vai propiciar, como eu citei antes, uma urbanização extensiva, na teoria do Luiz Montemor, né? Ele acha que existe uma vinculação com a produção urbano-industrial muito forte na Amazônia, mesmo que a Amazônia não demonstre através das formas, como o José Aldemir de Oliveira coloque, né? Eu tenho a destruição de formas pretéritas, resistências e reconstruções de algumas formas, mas não vão ser necessariamente nas formas que a urbanização da Amazônia se dá, tá? Então esse processo de consumo e de submissão ao processo urbano é uma potencialidade para a gente analisar no modelo que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, cada vez mais eu tenho uma quantidade enorme de sujeitos navegando pela sub-região, reconfigurando o espaço interurbano, se deslocando sazonalmente. E o sistema territorial urbano ribeirinho, ele demonstra retornos a territórios de grupos urbanos, indígenas, pescadores, extrativistas, né? Cada grupo formulou tipos de projetos a partir da cidade, usou a cidade de maneira diferente para retornar a territórios. Não estou falando de retorno a territórios físicos só, mas a retornos a territórios reticulares, nodais, descontínuos, bem? Então são tipos de território que não são só físicos, óbvio, né?
gente sabe que os territórios são mais relações sociais do que a base física na Amazônia influencia demais, mas as relações sociais vêm com uma importância muito maior, através do uso de novas técnicas, mercados diferenciados, né? Principalmente o mercado urbano.